Okidoki pessoal, como vocês estão? Tudo beleza? Esse quem vos fala é o Anime Amigo, um otaku fanático e um tanto quanto apaixonado por esse mundo das animações. E hoje eu venho trazer pra vocês o 5º episódio do anime do Desir. Eu espero que gostem, bora pro vídeo! O anime começa com o Pran e o Desir passeando por um centro comercial. O Desir começa a pensar que costumava fazer compras ali, antes de partir para sua jornada. O Pran para o Desir e aponta para um beco, que seria o local onde a loja se encontra. Eles chegam e na porta da loja tem um aviso que diz que eles não fazem reembolso. O Desir ri. O Pran diz para o Desir que nunca mais iria tocar naquela espada que ele vendeu. E o Desir pede para ele ser paciente e confiar nele. Eles tocam essa campainha macabra e um homem enorme abre a porta para eles. O Desir nota que aquele lugar é fortemente guardado. O homem que é dono da loja comenta que já conhece um deles, que no caso é o Pran, mas não tinha visto o outro, que no caso é o Desir. Ele dá boa-vinda aos dois e pergunta o que eles estão fazendo ali, se era para comprar ou para vender. O Desir responde que era para comprar a espada que o Pran tinha vendido anteriormente, e o homem retruca perguntando se ele não leu a placa, que estava escrito sem reembolso. O Desir diz que leu, e é por isso que ele está ali para comprar a espada. O homem coloca a espada na mesa e diz que ela não tem valor nenhum como espada, porém ela era um item decorativo, chamado Kemovin, que é bastante valioso e aparentemente é um item que os nobres dão para as pessoas que mais amam. O Pran fica confuso ao descobrir essa informação e o homem diz que infelizmente não conseguiu abri-la para conferir. O Desir corta o papo dele e pergunta o preço. O homem diz que seria 40 pratas. O Pran, ao ouvir isso, pistola, dizendo que vendeu para o homem por apenas 3 pratas e o homem não contou para ele que era uma Kemovin. O homem ri e diz que o Pran veio vender o item para ele como uma espada e que como espada ela não valia nada. Porém, agora que ele descobriu do que se tratava, ele estaria vendendo pelo valor de um Kemovin e não de uma espada. O Pran pistola mais ainda e o Desir pede para ele se acalmar. O Desir saca a carteira e paga as 40 pratas pro homem e pega a espada. Eles fecham o negócio e o Desir avalia a espada e vê que tem algumas escrituras nela. Ele pede pro Pran pegar a espada e o instrui de como abri-la. O Pran segue as instruções e consegue abrir a espada. E ao abrir, ele vê que a espada tem um brilho muito forte e fica fascinado com isso. O Desir comenta que a espada é feita de Blácium, que é um metal super raro, e o mercador fica assustado com essa informação. O Desir completa explicando que esse metal é mais duro que aço e mais leve que uma pena, e pensa que essa era a espada que o Pran usava naquela vida passada. O mercador, ao saber disso, impede os dois de sair, e o Desir pergunta se ele vai meter essa depois de todo aquele papinho de ter comprado com uma espada e vendido como Kemovin. O homem manda ele se calar e bota o guarda-costas para lutar contra eles. O Desir lembra que o guarda-costas é provavelmente da raça de um de seus antigos companheiros, aquele homem bárbaro, e o gigante tenta cortar o Desir, que desvia com facilidade. O Pran se posiciona para lutar contra o homem. O Desir brinca dizendo que o Pran havia comentado antes que nunca mais usaria aquela espada. O Pran que entra em parafuso e o Desir diz que está apenas tirando uma com a cara dele. O homem parte para cima do Pran, que começa a desviar e desferir golpes numa velocidade absurda. Porém, os golpes são superficiais demais e o homem consegue defender a maioria deles. O homem dá um sorriso e diz que essa luta vai ser divertida. O Desir comenta que se o Pran quiser ganhar, ele vai ter que mirar nos pontos vitais do homem. Porém, o adversário já sabe disso e está preparado com um contra-ataque, que acaba acertando o Pran em cheio e deixa ele meio abalado. O Desir, ao ver a cena, pede pro Pran confiar em seu pai, e quando o Pran vai pegar a espada, ele nota que tinha alguma coisa escrita nela. O Pran vê aquela escritura e parte para cima do homem de novo, e consegue desviar dos golpes dele. Ele se posiciona atrás do homem, que estava esperando esse posicionamento do Pran, e o Pran, num reflexo, consegue cortar a espada pesada do homem com sua florete, e nocauteia o cara dando uma coronhada no seu queixo. Ele comenta que sem aquela espada, ele provavelmente estaria no chão agora, e eles dizem que vão embora. O homem dono da loja comenta que o único que consegue abrir aquela porta pesada estava no chão, e o Pran apenas corta na espadada a porta com um golpe. Eles vão embora e enquanto caminham, o Desir compra os espetos pro Pran e diz que é por conta dele. O Pran agradece por tudo que o Desir fez e o Desir diz que não precisava se preocupar, afinal de contas eles são parceiros, e se ajudar é o que parceiros fazem. O Pran fica com os olhos brilhando e começa a chorar. O Desir se assusta e pergunta se ele não gosta de espetinho. O Pran diz que não é por isso e comenta que quando chegou na academia, ele estava perdido e sofrendo muito, e achou que estava sozinho e tudo estava acabado. E, bom, ele conseguiu achar um
amigo que se importa com ele ao ponto de chamá-lo de companheiro. O Bran começa a agradecer aos seus pais e comenta que as gravuras na espada diziam a seguinte frase: para que meu passarinho não se perca do seu caminho. Após essa ceninha emocional, vemos que a Romântica está fazendo o treinamento dela com aquela bola, e quando ela finalmente consegue acertar o alvo, ela começa a comemorar, mas ela percebe que estava treinando sozinha o tempo todo. Ela dá uma respirada e resolve tentar fazer aquela outra tarefa, que era acertar várias magias no mesmo ponto. Ela se prepara e lança as magias, e consegue acertar todas. Ela começa a comemorar de novo e lembra que ainda tem algo para resolver. E na cena seguinte, vemos ela na ala da classe alfa, e algumas garotas comentam alguma bobeira sobre ela estar ali, quando aquele homem de antes que fez a proposta para ela aparece e se desculpa por ter deixado ela esperando. Eles vão jantar e o cara diz para ela comer à vontade, pois era tudo por conta dele. Bom, a Romântica tira a barriga da miséria até o cara fica assustado com a fome dela. Eles terminam de comer e o homem diz que quer apresentá-la ao grupo, presumindo que ela já tinha aceitado. A Romântica devolve o presente que ele deu para ela e o homem pergunta se ela recusou o convite de namorar com ele. Ela diz que não é bem assim, mas depois se corrige, dizendo que é isso e que também recusaria o convite para o grupo. Ela diz que entrou num grupo na classe beta e o homem diz que não faz sentido isso e pergunta se ela estava sofrendo ameaças ou algo do tipo. Ela fala que não é o caso e que começa a dizer que está se divertindo no grupo e que o líder realmente está treinando ela para deixar ela mais forte. Ela comenta sobre aquela fala do cara, onde ele afirma que plebeus são insignificantes, e ele pergunta o que tinha. Diz que é uma ex-plebeia e o homem olha para ela com uma cara de nojo. Ela nota e diz que ele estava fazendo uma cara assustadora. Ela diz que o motivo dela ter sido colocada na classe beta era por isso, mas agora ela está satisfeita, pois o grupo dela não olharia para ela com essa cara de nojo que o cara tinha feito. O homem comenta que se soubesse das origens dela, não teria convidado pro grupo, e ainda assim elogia por sua honestidade. A Romântica diz que fica pistola por a conversa estar se desenrolando do jeito que o Desir previu. Ela levanta e antes de sair, diz que seu grupo está planejando ser promovido à classe alfa, e que isso tornaria eles dois inimigos. O homem diz que vai esmagá-la, e ela pede para ele não desprezá-los. Ela vai embora e agradece pela refeição. O cara fica mais puta ainda e começa a ter um flashback do que aparenta ser os seus pais tendo a cabeça cortada numa revolta de plebeus. Ele se machuca de tanta raiva ao lembrar disso e o anime acaba nessa cena. E bom, após a ending temos uma cena de um homem dizendo que nunca houve uma coisa dessas antes na academia e mostra um jornal com a foto do grupo do Desir, que aparentemente passou da primeira etapa e vai para a fase final da escolha dos rankers. E bom, pessoal, esse episódio foi mais parado, foi transitório, né? Tirando essa lutinha do começo que não foi muito legal, eu vou dizer isso mais pra frente. Enfim, e a porradaria está se encaminhando para acontecer nos próximos episódios, com o torneio dos rankers, que promete ser um arco bem legal. Bom, quanto ao roteiro, não tenho muito do que reclamar. Eles estão seguindo certinho o original, mas nas partes de lutas em si, eles estão deixando muito a desejar, como sempre. A animação tá travada, não tem trilha sonora boa e nem criatividade por parte da direção. Infelizmente, esse anime provavelmente vai entrar pra lista dos animes que tinham potencial, mas foram largados às traças. Eu quero também fazer uma correção de algo que eu falei no vídeo passado. Eu disse que eles terminariam o anime no torneio dos rankers, mas me enganei. Eu peço perdão pelo vacilo, mas em minha defesa, eu li o original quando a tradução estava vindo pro BR, então a minha memória não tá muito legal. Eu vou dar uma relida depois no original e ver a velocidade que estão adaptando e trago as informações melhores no próximo vídeo. E agora é torcer para o pessoal estar guardando o orçamento para esse evento dos rankers, ou no mínimo caprichar nas trilhas e nos efeitos visuais. E é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo e assistiram até aqui, considerem se inscrever no canal e dar um like. Não custa nada para vocês, mas significa muito para mim, pois vocês estão ajudando esse otaku a tentar viver do seu hobby favorito. Obrigado por tudo e até a próxima. El Psy Congru.